Olá, a variante Delta do coronavírus se tornou a atual inimiga no combate à pandemia, mesmo em países com ritmo de vacinação avançado. Quase 90% das amostras do vírus sequenciadas hoje no mundo são dessa variante, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Ela está por trás de uma nova onda de infecções em países como Israel, Reino Unido, Estados Unidos e China. Por aqui, em apenas 4 semanas, triplicou a proporção da variante Delta identificada em amostras brasileiras na plataforma internacional GISAID, que reúne dados genômicos de 172 países. Essa evolução tem sido acompanhada com bastante atenção por autoridades de saúde em todo o mundo. A recomendação é que os países se preparem para um possível aumento de casos e de internações. Mas afinal, estamos vencendo o vírus ou o inimigo ainda nos reserva surpresas? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Hered e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. A variante Delta tem feito diversos países reverem estratégias de afrouxamento das medidas contra a Covid-19. Diante de todo esse cenário, o que esperar da evolução da Delta aqui no Brasil? Muitas cidades já ensaiam a volta à normalidade em diversas atividades, permitindo até mesmo as aglomerações. Será que já é hora, por exemplo, de planejar viagens e festas de fim de ano? Quem nos ajuda a entender os próximos capítulos da história da pandemia coordena o EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. No CNN Nosso Mundo, o epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Infelizmente, ainda temos que conversar sobre a pandemia de coronavírus, ainda não conseguimos nos livrar desse mal. Espero que a gente tenha uma conversa proveitosa. Pedro, a gente estava indo para um momento relativamente bom, né? Aqui no Brasil a gente tem as ocupações de UTI, os leitos abaixo de 80% em todo o país. A gente tem aí uma vacinação aumentando nesse momento, isso é muito positivo. Tivemos média móvel de mortes abaixo de 1.000 nos últimos dias, em muitos dias inclusive seguidos. É a primeira vez que isso acontece depois de um longo tempo. Mas vem a variante Delta. A variante Delta assustou, como eu disse na introdução, muitos países que já tinham vacinação acima de 60%. O que dizer de nós? Essa é a minha primeira pergunta. Qual é o nosso momento agora diante da variante Delta? Olha, para que as pessoas possam entender, eu trato esse momento como se fosse um cabo de guerra. Aquela brincadeira que se fazia na escola quando a gente era pequeno. De um lado, tem a vacinação, que está puxando forte a nosso favor, e por isso os números estavam melhorando, mas infelizmente do outro lado tem a variante Delta puxando contra nós. Até algumas semanas atrás, a força da vacinação era mais forte, tanto que os números estavam caindo. Infelizmente agora, as forças estão parelhas, então os números estão começando a estabilizar. O nosso medo é que em algum momento a variante Delta fique mais forte. E aí, infelizmente, os números voltariam a crescer. Ô Pedro, queria ter um didatismo da sua parte para entender o seguinte. Eu te vi falando que a OMS pode ser até que esse ano ainda trate ou mude a categoria da Covid-19 de pandemia para endemia. Queria que você explicasse um pouco esses termos e se a gente está incluído nesse plano. Olha, na verdade, epidemia é quando a situação está fora de controle. E pandemia é quando a situação está fora de controle em todo o mundo. Hoje ainda a gente tem uma pandemia de Covid-19. Tem vários continentes, vários países em que a situação ainda está fora de controle. Daqui a um tempo pode acontecer de esse descontrole ficar restrito a alguns lugares do mundo. Infelizmente, a gente sempre tem medo que o Brasil seja um deles. E a gente vai dizer que a doença é endêmica quando ela estiver sob controle em todo o mundo. O que quer dizer sob controle? Não vai ter ninguém mais com Covid-19? Não, ainda vai ter algumas pessoas com Covid-19. Infelizmente, ainda vão ter alguns óbitos, mas muito poucos. Aí a doença é endêmica. Infelizmente, agora ainda estamos na pandemia. Em breve, provavelmente, vire
epidemia em apenas alguns lugares e acho que só perto da virada do ano é que vamos chamar de uma doença endêmica. Lia Bock. Professor, eu vi que foram 263 dias para a pandemia chegar a 1 milhão de mortos. Depois, 108 para chegar no segundo milhão. 93 para chegar no terceiro milhão. E apenas 81 dias para ultrapassar os 4 milhões de mortos. Mesmo com as vacinas, a gente está vendo esse 1 milhão chegar cada vez mais rápido. O que isso quer dizer, né? Qual é o significado disso? Olha, Lia, essa é uma excelente análise. A analogia que eu posso fazer é como se fosse uma corrida de Fórmula 1. O nosso carro está acelerando cada vez mais rápido, infelizmente. E com isso a gente está cada vez mais batendo 1 milhão de mortes. Mas eu também vou te dar uma parte da resposta que não vai ser tão negativa. Eu acho que o 5º milhão vai demorar mais do que demorou o 4º milhão. Então, eu acho que essa curva vai começar a desacelerar nesse momento, até porque a vacinação está avançando em vários lugares do mundo. Não tenho como fazer essa previsão com 100% de certeza, mas se eu tivesse que apostar aqui, Lia, eu apostaria que esse próximo milhão vai ser um pouco mais demorado do que foi o anterior. A hora que começar a desacelerar, vai ser uma tendência, professor? A hora que começar a desacelerar, a tendência é que seja constante. O único perigo é quando surgem essas variantes. E o caso da Delta já é uma realidade. Se não tivéssemos a Delta, a situação estaria muito melhor no mundo todo. A verdade é que a Delta chegou muito forte, mas também vamos ver o copo meio cheio e meio vazio. Meio cheio, por quê? Porque a Delta, apesar de aumentar muitos casos, ela não consegue aumentar na mesma proporção as hospitalizações e os óbitos. Meio vazio porque, infelizmente, ela é muito mais transmissível do que o vírus original. Então, o vírus original, digamos que de 10 pessoas, outras 5 fossem pegar, no caso da Delta, de 10 pessoas, outras 10 vão pegar. A Delta realmente ela é mais transmissível do que o vírus original e mesmo do que as variantes anteriormente identificadas, como a Gama e as demais que a gente já se acostumou a lidar. Thaís Herédia. Professor, a Delta ela é resultado de uma, vamos dizer assim, um passeio livre do vírus pelo mundo inteiro, né? A gente aprendeu nesse ano e meio de pandemia, aprendemos muito de biologia e descobrimos a quantidade de variações e de mutações que um vírus é capaz de sofrer. Então, enquanto assistimos a esse avanço da Delta, quantas versões mais fortes já podem aparecer? Porque a gente está falando, a Delta é ameaça, a Delta é ameaça. A ameaça não é uma nova mutação, porque enquanto a Delta se espalha, o vírus continua em processo de mutação? Exatamente. Na ciência, na saúde, as coisas não acontecem por acaso. Nós tivemos aí 2 grandes descontroles da pandemia mais marcantes recentemente. Os primeiros meses de 2021 no Brasil e, um pouco depois, aquele momento em que a Índia perdeu completamente o controle da pandemia. Não por acaso, naquele descontrole brasileiro surgiu a Gama, que a gente costumava chamar de P1, e no descontrole indiano surgiu a Delta. Para que a gente evite que surjam novas variantes com potencial até mais devastador, a gente precisa controlar a circulação do vírus. Quanto menos o vírus circular, menos variantes vão ser formadas. Para isso, precisamos que os governantes levem a sério as medidas restritivas. Rita Vô. Professor, os sintomas da variante Delta, eles acabam sendo bem diferentes do que aqueles do começo da pandemia, né? Os infectados por essa variante apresentam sintomas muito mais parecidos com a gripe, muitas vezes nem tem, né, a perda de olfato, enfim, isso mudou bastante. Isso fez com que muitas pessoas também acabassem diminuindo a procura de testes por achar que estavam com gripe, né? Isso muda a forma que a gente enfrenta a pandemia de Covid-19, fica mais difícil de a gente ter o controle, justamente porque as pessoas diminuíram essa procura por teste. E aí eu queria também saber se é possível a gente fazer uma distinção só pelos sintomas, se é gripe ou se é uma infecção pela variante Delta. Olha, esse é um grande problema, foi muito importante ter trazido isso para esse debate. A verdade é que a infecção original, ela tinha uma característica bem diferente de uma gripe comum.
E, infelizmente, a infecção pela variante Delta, ela tem essa característica mais nariz escorrendo, um pouco de dor de garganta, coisas bem típicas de uma gripe comum. Então, isso faz com que duas coisas aconteçam. A primeira é que as pessoas se confundam e muitas vezes nem vão fazer o teste, porque acham que é uma gripe comum. E a segunda é que o vírus dissemine muito mais, porque esse perfil que tu tem um quadro gripal típico faz com que a contaminação seja acelerada. Infelizmente, não é tão fácil assim para as pessoas que estão nos assistindo diferenciar se estão com a variante Delta ou estão com uma gripe comum. E a única recomendação que eu posso fazer como profissional da área, como epidemiologista, é que as pessoas com sintomas gripais façam um teste de RT-PCR. Não deixem de fazer o teste. Por quê? Em descobrindo a infecção, elas vão se resguardar mais, vão poder avisar as outras pessoas com as quais elas tiveram contato e impedir a disseminação do vírus. Se as pessoas não se testarem, a tendência é que o vírus fique circulando livremente e aí o estrago vai ser feito sempre. Professor, eu queria introduzir aqui a questão das vacinas e a eficácia contra a variante Delta, né? É uma discussão muito grande isso no mundo, porque as pessoas se perguntam, eu vou me colocar no lugar da população, é uma pergunta que sempre a gente recebe. Ah, mas se a vacina é eficaz, está todo mundo vacinando, por que estão preocupados com a variante Delta no Reino Unido ou aqui no Brasil? E algumas pessoas se vacinaram, nós tivemos aqui o caso do Tarcísio Meira, que recebeu as 2 doses e infelizmente veio a óbito, foi uma grande perda para o Brasil. Isso tem um simbolismo. Então, o que a gente sabe sobre eficácia da vacina e variante Delta? Em primeiro lugar, eu vou falar em geral da eficácia das vacinas. Eu acho que a pessoa que conseguiu, de uma maneira mais feliz, criar uma analogia para que a população entenda a eficácia das vacinas foi a doutora Natália Pasternak durante o depoimento na CPI. Ela fez aquela analogia do goleiro. A verdade é essa, a vacina é um ótimo goleiro. Então, é muito mais difícil que a bola entre no gol. Mas se nós tivermos uma defesa que deixa o outro time chutar, alguma hora a bola vai entrar mesmo com um bom goleiro. Isso é o que a vacina faz, ela diminui o risco da infecção. Agora, se a pessoa se expor muito, alguma hora ela vai ser infectada. A boa notícia é que mesmo quando isso acontece, a tendência é que as infecções nas pessoas vacinadas seja muito mais leve do que nas pessoas não vacinadas. A vacina é muito mais eficaz para prevenir caso grave e óbito do que ela é para prevenir infecção leve. Então é por aí. Agora, nesse contexto surge então uma nova variante. Vamos falar da Delta. A vacina, no caso da Delta, as 2 doses são mais necessárias. Esse goleiro que a gente coloca quando toma a vacina, ele é mais eficaz no caso da Delta quando a gente tem as 2 doses completas. Lembrando, no caso da Covid-19, as 2 doses é como se fosse um quebra-cabeça. A primeira parte precisa da segunda parte para elas se encaixarem e trazerem a melhor proteção. No caso da Delta, o que a gente tem observado no mundo? Ela protege, sim, as vacinas existentes protegem sim contra a variante Delta, mas a variante Delta consegue furar as vacinas eventualmente para gerar infecção. Thaís Herédia. Professor, terceira dose de reforço, se adianta para proteger ainda mais da variante Delta ou de qualquer variante? E se a diferença da tecnologia das vacinas também recomenda protocolos diferentes? Olha, Thaís, sabe que essa questão da terceira dose, eu tenho uma opinião de que a grande prioridade do momento ainda é vacinar com a primeira, aquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, e especialmente com a segunda dose toda a população brasileira. Mas nesse meio tempo, nós precisamos sim estudar a necessidade ou não de uma terceira dose. Alguns países estão trabalhando com a ideia da terceira dose especificamente para pessoas com problemas de imunidade ou pessoas de grupos especificamente de riscos de casos complicados, como pessoas com doenças crônicas ou pessoas mais idosas. Na minha sensação, hoje o Brasil tem que priorizar a primeira e a segunda. Assim que vencermos essa batalha, vamos então discutir com mais cuidado a terceira dose. Mas do ponto de vista do combate ao quadro de infecção, por exemplo, o reforço, ele melhora, ele é necessário, como está sendo discutido?
Os estudos ainda não são conclusivos sobre isso. Eles sugerem que a terceira dose pode sim, não é aumentar a imunidade, é aumentar a duração da imunidade. Mas, sinceramente, ainda não tem uma resposta científica 100% definitiva para cravar que a terceira dose é a solução. Por enquanto, solução é as 2 doses da vacina em 70% a 80% da população, porque aí gera imunidade coletiva e a terceira dose talvez nem necessário seja. O problema é que a gente ainda tem bastante a caminhar para chegar nessa imunidade coletiva. Essa é a prioridade do momento, na minha sensação. Lia Bock. Pedro, na CPI você disse que 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se a gente estivesse na média mundial. Eu queria entender por que a gente não está na média mundial? Qual é a nossa diferença? Olha, na verdade eu até atualizei hoje esse dado, porque eu queria conversar com você sobre isso, só para que as pessoas entendam assim. A mortalidade por Covid no mundo, ela é cerca de 550 pessoas para cada 1 milhão. E a mortalidade por Covid no Brasil é mais ou menos 2.700 pessoas para cada 1 milhão. É 5 vezes maior. Por que o Brasil está muito pior do que a média mundial? Algumas pessoas diriam, porque o Brasil é um país grande. Não é verdade. Quando a gente olha os países mais populosos do mundo, o Brasil é o pior. É porque o Brasil é um país menos desenvolvido. Não é verdade. Quando a gente compara com os países dos BRICS ou até com os países de renda média, o Brasil é um dos piores também. A verdade é que o enfrentamento da pandemia no Brasil negou muito a ciência. A gente testa pouco, a gente faz pouco rastreamento de contato, a gente não isola os suspeitos, a gente usa pouco máscara e pouco máscara de qualidade especificamente. As medidas de restrição da circulação, elas não são cumpridas por muitas das pessoas do país e inclusive por alguns dos líderes do país. A vacinação, por muito tempo, foi tratada como se não fosse prioridade e o Brasil adotou uma política de tentar que as pessoas se contaminassem rápido para atingir a imunidade coletiva. O conjunto desses erros faz com que o Brasil tenha um desempenho muito pior que a média mundial. E o que seria esperado, dado o nosso histórico, não era que nós estivéssemos na média mundial, era que o Brasil fosse melhor que a média mundial. E se o Brasil tivesse um desempenho bom, a gente poderia ter poupado aí 450, talvez quase 500 mil vidas. O fato de que o Brasil tem essa mortalidade tão alta é decorrente das péssimas escolhas que o país adotou para enfrentar o coronavírus. Rita Vu. Professor, além dos dados de variantes, focada aí na parte genética do vírus, o que muitos governos utilizam, para tentar entender um pouco da pandemia é a taxa de internação. E principalmente como um dado importante para saber se as medidas vão ser flexibilizadas ou não. Apesar disso, a gente sabe que esse dado de internação ele é um pouco tardio, porque a gente olha para um outro período que está. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como olhar só para esse dado da taxa de internação diminuído. É preocupante para se entender se as medidas precisam ou não ser flexibilizadas e que outros dados que seriam interessantes a gente saber e estar olhando para fazer essas escolhas. Teve um médico aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, doutor Eduardo, que ele fez a melhor definição dessa estratégia. É como se a gente estivesse definindo nossas prioridades com base num eco. Porque é exatamente o que isso significa. O que a gente aprendeu desde o começo da pandemia? Qualquer medida que a gente tome, ela tem uma janela de 3 semanas para fazer efeito. Primeiro, na primeira semana ela afeta os casos, na segunda semana ela afeta as internações e na terceira semana ela afeta os óbitos. Quando a gente olha para a taxa de internação, a gente está sempre olhando para pelo menos 2 semanas para trás, o que é péssimo para planejamento em saúde. A gente deveria estar olhando testagem, novos casos, que aí é uma informação em tempo real e que nos permitiria tomar as melhores escolhas. Esse é mais um dos erros que o Brasil adotou durante essa pandemia. Eu não conheço nenhum outro país do mundo, com sinceridade, que esteja adotando políticas de flexibilização ou restrição da circulação com base no percentual de internações.
Ao contrário, a maioria dos países toma essa decisão com base na taxa de transmissão, aquele famoso R que todo mundo se acostumou a conhecer. Aquela medida, sim, é uma medida praticamente em tempo real. E aí a gente consegue controlar muito melhor o vírus. Professor, nós tivemos nos últimos meses a instalação da CPI da pandemia, que visibilizou os nossos acertos, que foram poucos, como o senhor disse, mas também os nossos erros, que foram muitos. A sua ida na CPI da pandemia visibilizou para a população brasileira como um todo, porque muita gente assiste à CPI, todos os nossos erros. Depois da sua ida à CPI, o que nós mudamos? O que nós mudamos na direção positiva, se é que nós tivemos essa mudança? Olha, primeiro eu acho que a gente sempre tem que fazer uma avaliação ponderada dos fatos. E no Brasil tem um fator que melhorou consideravelmente depois daquela minha ida na CPI, que é a vacinação. Eu sempre disse que o Brasil precisava vacinar em média 1,5 milhão de pessoas por dia para chegar no final do ano com a situação estabilizada. E o Brasil, que começou vacinando 300, 400 mil pessoas por dia, hoje vacina mais de 1 milhão por dia. Então essa foi a grande melhoria que tivemos desde a minha ida na CPI e que na prática é um reflexo positivo da nova gestão do Ministério da Saúde. O ministro Queiroga, que tem uma série de erros também na condução da pandemia, mas tem esse grande acerto que é o investimento na vacinação. Agora, o que eu acho que a minha participação junto com a doutora Jurema na CPI fez foi encerrar aquele primeiro ciclo da CPI, que para mim é o ciclo mais importante. É o ciclo que mostra que o Brasil, nas suas ações e omissões, teve muito mais óbitos do que seria esperado e que a demora do Brasil em adquirir vacinas causou cerca de 100 mil mortes no país. Essa era uma primeira parte da CPI. A partir daquele momento, surgiram as denúncias de corrupção, que precisam ser tratadas com a devida seriedade, mas elas não podem se tornar o único foco da CPI. Na minha percepção, inclusive, a CPI deveria ter um relatório preliminar sobre os itens que foram abordados nessa primeira fase, que é a responsabilidade do governo federal pela imunidade de rebanho, pelas mortes evitáveis, pela demora na compra das vacinas, e deveria depois migrar para um segundo relatório específico das investigações de corrupção. Eu acho que misturar isso tudo tem causado uma certa confusão na cabeça da população brasileira, que primeiro via os erros do governo e agora já está investigando um grande esquema de corrupção, que me parece importante, mas me parece um segundo passo da investigação. Rita Vu. Professor, queria que você falasse um pouco dos limites que a gente sabe que a vacinação tem, principalmente no momento no qual tem muita fake news, né? Ou melhor, desinformação está correndo solta. A gente chega a ter uma parcela razoável da população que não foram tomar vacina, né? Nos Estados Unidos, que já a vacinação está bem avançada, 1/3 da população não quis se vacinar, por exemplo. E, além disso, a gente tem também a parcela da população que não foi tomar a segunda dose por opção e também porque esqueceu simplesmente da data e não se lembrou que isso era necessário, né? Então, quanto que isso interfere no processo de imunização e quais as consequências de uma imunização que não é completa? Olha, desde o começo a gente sempre diz que a vacinação tem 2 objetivos. Tem o objetivo individual, ou seja, a vacina no nosso braço nos protege, mas tem o objetivo principal, que é a imunização coletiva, que eu digo que é quase como se fosse aquele cobertor de imunidade que protege a população como um todo. Esse cobertor de imunidade, ele precisa que 70%, 80% da população esteja imunizada. Quanto maior o percentual da população de quem não quer tomar vacina, ou quem deixa de tomar a segunda dose, mais difícil fica para que a gente atinja o cobertor de imunidade. Mas, de novo, vamos analisar o caso sempre com ponderação. No Brasil, o percentual de pessoas que não quer tomar vacina é muito pequeno. É muito menor do que nos outros países. E a população brasileira está acostumada a se vacinar, confia nas vacinas. E isso faz com que a situação no Brasil seja melhor do que em outros países, que realmente tem países que têm dificuldade, 1/3 da população não quer se vacinar. Estados Unidos é um exemplo, a França é outro exemplo, e a gente se preocupa muito com isso. Professor, eu queria que você explicasse para a gente o que é o EpiCovid,
e contasse se realmente ele não está mais recebendo verba federal e se seus dados não estão sendo mais considerados. Eu queria entender essa história. Olha, o EpiCovid é um estudo de monitoramento do estágio da pandemia. Basicamente, em cada momento no tempo, a gente vai na casa das pessoas, sorteadas por acaso, e vê se as pessoas estão com Covid ou não. Isso foi iniciado aqui no Rio Grande do Sul. 18 dias após a primeira morte aqui no estado, a gente já estava em campo, entrevistando e testando pessoas. E entre março, abril do ano passado e agora, agosto desse ano, a gente conseguiu fazer 11 fases dessa pesquisa no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem um monitoramento quase que em tempo real da situação da pandemia. O Ministério da Saúde se interessou por isso na época do gestor Mandetta, do ministro Mandetta, contratou essa pesquisa para o Brasil inteiro. Ela aconteceu em maio e junho do ano passado no Brasil inteiro, e aí, infelizmente, durante a gestão do ministro Pazuello, o Ministério, incomodado com alguns resultados da pesquisa, resolveu boicotar a continuação da pesquisa. Então, desde junho do ano passado, a pesquisa não conta mais com nenhuma verba do governo federal. A gente conseguiu verbas da iniciativa privada e fez uma 4ª fase em agosto e uma 5ª fase em janeiro desse ano, mas a verdade é que a pesquisa no âmbito nacional, que acontecia em 133 cidades de todos os estados da federação, ela ficou bastante prejudicada pelo boicote que foi criado pelo governo brasileiro, especificamente por causa de um resultado. O governo brasileiro ficou muito incomodado ao saber que as populações indígenas tinham quase 5 vezes maior risco de contaminação do que as populações brancas. Esse resultado, que aliás foi censurado da apresentação coletiva no Palácio do Planalto em julho do ano passado, esse resultado fez com que o Ministério da Saúde evitasse manter a pesquisa, que estava mostrando coisas que infelizmente o Ministério não queria que a população conhecesse. Professor, muitas coisas, mesmo que não aparecessem numa apresentação no Palácio do Planalto, elas acabam saindo. Essa conversa que temos hoje aqui é a prova disso. E lidamos todos os dias com o aumento dos casos. Estamos caminhando para 570 mil mortes. Eu estou com medo do dia que vai chegar a 600 mil mortes no Brasil, mas há uma anestesia coletiva das pessoas, né? Qual é o medo que precisaria ser despertado? O medo ou o alerta? Porque há uma exaustão das pessoas, das crianças, dos idosos. A minha mãe já não aguenta mais ficar dentro de casa, né? A preocupação com a coisa da máscara. Agora, em vez de usar uma, usa duas. Não é só essa, é aquela. Ou seja, há uma exaustão, há um tempo passado e há uma anestesia coletiva. Como é que a pandemia vai ganhar esse jogo por causa disso? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, sinceramente. Porque na prática é isso mesmo, tu descrevesse da forma perfeita, as pessoas estão cansadas e eu acho que essa sensação de anestesia, ela vem também do fato de que as pessoas foram enganadas. Por que elas foram enganadas? Porque foi dito para ela que o presidente não estava cuidando da saúde da população porque ele estava cuidando da economia do país. E é mentira. A economia do país está no seu pior momento. O percentual de desemprego é um dos maiores, a gasolina é caríssima, o dólar é caro, o arroz, feijão, carne, o gás de cozinha. Então nós estamos num momento trágico da economia, dito pelos nossos políticos de que eles estavam cuidando era da economia, como desculpa para o vexatório desempenho brasileiro no enfrentamento da pandemia. E o pior é que isso era sabido. Se a gente olhar a história das pandemias e epidemias no passado, nenhum país se recupera economicamente bem antes de controlar a pandemia. O Brasil deveria ter feito o que os países mais bem-sucedidos fizeram. Vamos controlar a pandemia e aí a gente vai conseguir recuperar a economia. O Brasil adotou essa estratégia absolutamente equivocada e aí é o que eu sempre digo. O lockdown, por exemplo, é uma medida que foi criada para ser curta e rigorosa. E o Brasil abrasileirou o lockdown. O Brasil fez um distanciamento longo e flexível. Resultado, destruímos a saúde pública e a economia do país ao mesmo tempo.
Professor, o senhor acabou de dar um dado aí da vulnerabilidade da população indígena e lá na sua apresentação na CPI da pandemia, ao seu lado estava a doutora Jurema Werneck, que nos trouxe também um dado de vulnerabilidade dos mortos no Brasil, que eram pessoas pretas e pobres, pessoas no geral mais vulneráveis. A vacinação pode modificar esse quadro? Infelizmente, ela pode modificar, inclusive, para pior. Porque o acesso à vacina, não coincidentemente, também é maior nas pessoas brancas de maior nível socioeconômico. Então, assim, a gente tem uma desigualdade étnico-racial muito gritante e que foi ampliada durante a pandemia. Mesmo o vírus tendo chegado no Brasil pelas pessoas mais ricas de avião, logo que a transmissão comunitária começou, as pessoas mais pobres foram as mais afetadas, as pessoas mais pobres foram as que mais morreram. E agora, na vacinação, acontece o contrário. As pessoas mais ricas são as que se vacinam antes. Claro que no momento que todo mundo estiver vacinado, aí sim a gente vai conseguir reduzir essa desigualdade. Mas, infelizmente, o Brasil, que já havia sido, 20 anos atrás, um dos campeões mundiais da desigualdade e tinha conseguido melhorar muito, o Brasil caminha, infelizmente, para o acirramento das desigualdades, sejam elas socioeconômicas, sejam elas de gênero, sejam elas étnico-raciais. Lia Bock. Eu queria falar um pouco sobre as crianças, né? A gente tem dados muito diferentes circulando, às vezes parece que não existe muita pesquisa com relação a isso, né? A gente teve as escolas fechadas durante muito tempo e aí de vez em quando vem um dado dizendo não, as crianças estão morrendo mais, não, se você comparar com as mortes por gripe é a mesma coisa. Eu queria entender o que existe hoje de dados sobre a Covid nas crianças e também da vacinação nas crianças. Primeiro, te dizer que o estudo das crianças foi uma das marcas do EpiCovid. Talvez não até no cenário nosso, jornalístico nacional, mas internacionalmente o EpiCovid ficou muito conhecido pelo resultado das crianças. Porque o EpiCovid foi o primeiro estudo do mundo a mostrar que criança pega tanto Covid quanto adulto e idoso. No EpiCovid isso ficou nítido em todas as fases da pesquisa e a gente publicou isso muito rapidamente. Felizmente, os casos nas crianças eles tendem a ser mais leves. Isso é uma boa notícia. Infelizmente, a variante Delta ela tem atacado mais crianças. E aí é uma combinação de dois fatores. Primeiro, porque as crianças não estão vacinadas ou estão menos vacinadas. E segundo, que pelas características da variante Delta, essa característica mais de doença respiratória, característica mais parecida com uma gripe, ela acomete mais as crianças. A situação nos Estados Unidos hoje é bem preocupante em relação às crianças. Existe um número grande de crianças internadas, inclusive um número grande de crianças em UTI. Então, assim, ainda não é uma epidemia, uma pandemia especialmente grave nas crianças, mas infelizmente tem alguns sinais de alerta que nós não podemos ignorar. Por isso a vacinação tem que começar logo. Vai, Rita. Professor, recentemente a gente teve aí uma notícia de uma nova variante, a variante Lota, que surgiu nos Estados Unidos e que vem chamando atenção aí pela sua letalidade. Eu queria que você falasse para a gente o que já se sabe sobre essa nova variante, de fato, e principalmente em relação à taxa de transmissão, de mortalidade e a capacidade também de escapar aí do sistema imunológico das pessoas já vacinadas. Além disso, lógico, a probabilidade dessa variante chegar no Brasil. A primeira coisa é fazer quase que uma brincadeira, né? E que não é momento para isso, mas eu acho que tem que fazer, né? Se a gente não aprendeu esse alfabeto na escola, a gente vai ter uma nova oportunidade. Infelizmente, cada dia surge uma nova variante para completar o alfabeto que está sendo utilizado para denominar as variantes. A gente sabe muito pouco sobre essa variante ainda. Ela acende um sinal grande de alerta, porque diferente da Delta, as primeiras percepções são de que essa variante é mais letal. A Delta ela é mais transmissível, mas ela não é mais letal. A Lota talvez seja mais letal, mas a verdade é que nós ainda temos muito que aprender sobre ela, ainda é muito precipitado entrar em muitos detalhes. Mas eu não posso deixar de responder a pergunta. Qual a probabilidade dela chegar no Brasil? É muito grande. Qualquer variante vai chegar no Brasil com a falta de cuidados que nós temos. Rapidamente as variantes, a que se chamava da África do Sul, depois a que se chamava britânica, a P1,
a Delta, todas elas chegam no Brasil e fazem a festa no Brasil, porque o Brasil não adota as medidas de segurança necessárias. Então, infelizmente, temos que torcer que demore, mas a tendência é que ela chegue também. Professor, essa já é uma variante de preocupação? Já é uma variante de preocupação. A gente sempre tem essa coisa de que tudo que é vírus gera variantes. As pessoas também não têm que tratar as variantes como se fosse a maior novidade da humanidade. Não é. Algumas são variantes que a gente observa e outras a gente começa a se preocupar. No caso do Covid-19, tem aí a alfa, a gama, a beta, todas que a gente está acostumado. A lota está no caminho de se tornar mais uma delas, que vai ser uma variante de preocupação. Thaís Herédia. Professor, o presidente da República se recusa a usar máscaras e, inclusive, já pediu ao ministro da Saúde que decrete logo o fim do uso das máscaras. O ministro Marcelo Queiroga, recentemente, num discurso, dizendo que a vacinação caminhava rapidamente, que no final do ano o Brasil se livraria das máscaras. Mas a gente entrevista vocês e outros cientistas praticamente todo dia e ouvimos uma coisa completamente diferente, que é: vamos passar no mínimo 2 anos de máscara. Estamos assistindo a volta do uso da exigência das máscaras nos Estados Unidos e na Europa. Afinal de contas, a máscara, ela vai ser nossa companheira por muito tempo? Sem dúvida nenhuma que a máscara vai ser nossa companheira por vários meses ainda. Ela vai ser companheira de todos os brasileiros que, como eu, como vocês, lutam contra o vírus. Agora, o presidente da República, que desde o começo luta junto com o vírus contra nós, ele provavelmente vai seguir sem usar máscara, ele vai seguir provocando aglomerações, ele vai seguir tentando desacreditar as vacinas. A verdade é que, para tirar as máscaras, as pessoas precisam que a imunidade coletiva tenha sido atingida. E para a imunidade coletiva ser atingida, no cenário mais positivo, mais otimista, 70% da população tem que estar vacinada com 2 doses. Aqui no Brasil nós estamos falando de 20% da população vacinada com duas doses. Então, assim, não tem nenhuma razoabilidade científica cogitar tirar a máscara hoje. Tem apenas mais uma ideia completamente estapafúrdia do presidente da República, que desde o começo da pandemia tem atuado junto com o vírus, tirando a vida de milhares e milhares de brasileiros. Lia Bock. Pedro, eu queria que você aproveitasse aqui esse fim da nossa conversa para falar com as pessoas que estão vacinadas com a primeira dose ou até com as 2 doses, estão de saco cheio ou se sentindo por algum motivo seguras, né? E qual que é a importância da gente continuar cuidando, continuar se distanciando, usando máscaras, com o avanço dessa variante Delta, que ainda não nos atingiu por completo, né? Eu queria que você usasse esse tempo para falar um pouco sobre esses cuidados necessários agora por causa da variante. Lá no começo da pandemia, a gente falava para as pessoas ficarem em casa, porque precisávamos conhecer melhor o vírus, precisávamos evitar que ele se disseminasse de forma ampla. Hoje a gente sabe que não é essa mensagem não é a mais adequada. Hoje o que a gente pede é que as pessoas usem máscaras de qualidade, evitem aglomerações. Então, se tiver que sair de casa, saia de casa, mas não faz aglomeração. Toma os cuidados de higiene, de lavar as mãos, passar álcool gel, evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, e assim dá para controlar muito a disseminação do vírus, especialmente dessa variante Delta, que é mais transmissível. Quem puder ficar em casa o máximo de tempo possível, que fique. Quem não puder, que tome cuidado ao sair de casa. Eu saio de casa pelo menos 2 vezes por semana nesse momento, mas eu saio sempre tomando os cuidados. É esse o recado que eu acho que a gente precisa passar para a população brasileira agora. Isso é seguro para a volta das crianças à escola presencial, professor? As aulas presenciais do ensino fundamental e do ensino médio deveriam ter sido uma das últimas coisas a parar e deveriam ter sido uma das primeiras coisas a voltar. O Brasil fez tudo ao contrário. O Brasil é um país que reabriu bar antes de reabrir escola. É muito difícil de entender. A verdade é que, se não tivéssemos a Delta, as escolas já deveriam estar todas reabertas no Brasil. Quando a razão de transmissão desce abaixo de 0,8, as escolas têm que reabrir. Agora, com esse momento novo, com a Delta chegando, em alguns casos dá para ter um pouquinho de cuidado. Mas eu repito,
As aulas nas escolas, em alguns lugares já voltaram, em outros estão em vias de voltar, e inclusive fica aqui a minha cobrança pública para os meus colegas, reitores e reitoras das universidades federais. As universidades federais precisam dar o exemplo e retomar suas atividades presenciais assim que seja possível. Nós não podemos ficar com as universidades fechadas e as boates e os bares abertos. As universidades precisam voltar com protocolos seguros de retomada das aulas. Pedro, eu não posso encerrar essa conversa sem falar com você sobre sentimento como cientista, né? Investimentos em tecnologia e ciência. Nós, outro dia falei aqui sobre uma cena que nós presenciamos, que nós vimos, nós mostramos na televisão, justamente daquela cientista sendo aplaudida de pé em Wembley, né? Wimbledon, o estádio de Wimbledon. E aí foi uma cena muito bonita. Vocês são os nossos grandes heróis. E essa é a minha pergunta. Isso se traduziu em investimento em ciência e tecnologia? Se não, você ainda tem esperança que no futuro isso seja tão importante depois dessa pandemia? Olha, eu vou te responder assim. É maravilhoso e emocionante comemorar o ouro da Rebeca Andrade e é maravilhoso e emocionante comemorar a vacina do Butantan. Mas se as pessoas só valorizarem esporte durante os Jogos Olímpicos e só valorizarem ciência durante a pandemia, a gente não vai evoluir como sociedade. O nosso pedido é que toda essa atenção que todo o país tem dado para nós nesse momento continue depois da pandemia. Foi isso que eu pedi para os senadores e senadoras durante meu depoimento na CPI. O investimento em ciência, tecnologia e educação, ele precisa ser contínuo. Um país que não investe em ciência, tecnologia e educação está fadado ao subdesenvolvimento. Se o Brasil tivesse investido nos últimos anos em ciência, tecnologia e educação, nós teríamos a nossa vacina própria mais rápido, nós teríamos testes, nós teríamos controlado muito melhor o vírus. Então, que sirva de aprendizado. Dizer não à ciência é dizer não ao futuro do Brasil. Pedro Alau, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado. Bom, e o nosso programa com o epidemiologista Pedro Alau está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.